Senhoras e senhores, foi dada a largada para o grande prêmio da história do motociclismo nacional. Mas até que a corrida de automóveis, o motociclismo nacional transformou-se, dentro e fora das pistas, em um símbolo de coragem. É sobre essa história fantástica que vamos estar contando em nosso vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir e compartilhar. O jovem motociclista de hoje muito provavelmente nem sabe o quanto de história já existe atrás dos ruídos das motos que correm pelo país. São mais de 100 anos de histórias, de muita garra e obstinação, aliadas a um certo grau de loucura. Vamos embarcar na garupa da história, revisitando tempos já esquecidos. O motociclismo, assim como vários outros esportes, não sentiu muitos efeitos da Primeira Grande Guerra, florescendo no Brasil justamente quando o mundo se recuperava do grande conflito. Não foi um fenômeno local. No mesmo ano de 1919, dezenas de países participavam dos Jogos Olímpicos da Antuérpia. No automobilismo articulava-se a primeira prova das 500 milhas de Indianápolis. O lutador Jack Dempsey arrebatava o título mundial de boxe, na categoria pesos pesados, numa luta sensacional de 26 assaltos com Jack Johnson, e a Taça Davis ficava com a equipe da Austrália. A primeira prova oficialmente reconhecida pela Confederação Brasileira de Motociclismo foi vencida em 1919, por Guilherme Espera e Itapecerica da Serra. Depois de cobrir um percurso de 240 quilômetros, ele cruzou a linha de chegada montado numa valente Triumph inglesa, que, comparada às motos de hoje, pareciam bicicletas motorizadas. As pistas daqueles tempos também deixavam a desejar. Nada de autódromos, as disputas eram mesmo em estradas de terra, às vezes abertas no meio do mato. Não havia nem resquício da tecnologia que temos hoje, roupas especiais, capacetes exclusivos, cronometragem, telemetria e etc. No peito e na raça, assim foi a infância do nosso motociclismo. Predominavam nas pistas os imigrantes italianos, alemães e ingleses, que trouxeram da Europa o gosto pelas motos, e eram igualmente europeias as primeiras máquinas a chegar aqui: Norton, Saroleia, Triumph, BSA, Ducati, Benelli, BMW e Guzzi. Corria-se no Alto da Lapa e na hípica paulista, sempre na base do improviso. No Rio de Janeiro, o panorama era o mesmo. A primeira corrida oficial se deu em 1932, uma verdadeira subida de montanha, na Rua Barão de Petrópolis. A partir daí, outros percursos passaram a ser usados, como as subidas de Petrópolis e Teresópolis. 3 motociclistas brilharam na década de 50, chegando à condição de ídolos de um esporte que mobilizava um público ainda pouco numeroso: Caio Marcondes Ferreira, Edgar Soares e Edivaldo de Almeida Pacheco, geralmente utilizando motos Norton. Nas primeiras 100 milhas argentinas, contra corredores uruguaios e argentinos, Caio Marcondes ficou em primeiro lugar, inaugurando as boas performances brasileiras em competições internacionais. Edgar começou sua carreira em 1946 e 4 anos depois já era figura de primeira linha. Em novembro de 1953 conseguiu a espetacular vitória na segunda 100 milhas argentinas, com uma Norton. Após disputar palmo a palmo com Galvani, sua alavanca de câmbio quebrou, restando-lhe só uma ponta de ferro para trocar as marchas.
Mesmo assim prosseguiu na pista e derrotou o adversário. Edivaldo Pacheco coleciona, entre inúmeros títulos, o de campeão brasileiro na categoria 350 cm3 em 1963 e esteve muito bem colocado nas 2 100 milhas argentinas. Mais uma iniciativa importante na década de 50 foi a prova de 24 horas de Interlagos, com 57 motos e 114 pilotos em 1952. A dupla Caio Marcondes e Edivaldo Pacheco, com uma BMW R68, venceu na categoria 500 cm3. Em 1963 foi realizado no Brasil a primeira prova internacional de motociclismo, o Grande Prêmio Quarto Centenário. Foi a época em que vieram o maior número de pilotos para um país da América do Sul, entre eles John Surtees, Enrico Corenzetti e Reião. Foi vencida por Reião, da Inglaterra, seguido de Alfredo Milani, da Itália e do brasileiro Caio Marcondes. Devido a diversos problemas em decorrência de fortes chuvas, ocorreram uma série de dificuldades, acarretando a expulsão do Brasil Federação Internacional de Motociclismo, sendo readmitido em 1964. A expulsão do Brasil da federação foi um duro revés para o motociclismo nacional, que viveria até 1968 vários anos amargos. Esse período passou a ser dominado pelas motonetas do tipo Lambretta e Vespa, cujos ases foram Aventino Galoni, Gualtiero Tobinocchi, Adalberto Aires, Gino Segre, Dagoberto Mastrogavio e Marino Posse. As grandes motocicletas só voltam a ter importância após nova liberação das taxas de importação pelo governo, na segunda metade da década de 60. As motos japoneses Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki invadem o mercado com possantes cilindradas e o motociclismo ganha surpreendente impulso até 1976, quando as importações foram proibidas. Os anos 70 significaram o apogeu do motociclismo nacional. Agora os pilotos têm equipes e há patrocinadores que ajudam bastante. As motos também evoluíram tecnicamente. As motos com 350 cm3 têm importação liberada, desde que o pedido seja feito exclusivamente através das federações de motociclismo. A década de 70 também produziu seus ídolos, como Denizio Casarini, Walter Tucano Barchi, Paulo Salvalazio, Adu Celso, Carlos Jacaré Pavan, Edmar Ferreira e Roberto Boetti. Um dos motociclistas que conseguiu carreira internacional foi Adu Celso, que enveredou no Campeonato Mundial e venceu o GP da Espanha, em 1973. Na categoria 350 cm3. Outro piloto de prestígio foi Edmar Ferreira, que venceu o Campeonato Brasileiro de 1974. Nos anos 80 as competições motociclísticas eram, na maioria das vezes, o motocross. Surgiu nos anos 70, mas ganhou força nos anos 80, através de diversos campeonatos regionais, sobretudo do Campeonato Nacional, o saudoso Hollywood Motocross. Muitas motos importadas, como as Yamaha, estavam aqui, mas quem brilhava era as XLonas, as Honda XL250R ou a Yamaha DT180. Na moto velocidade da época, quem brilhava era a RD350, da Yamaha. Obrigado por assistir até aqui nosso vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar.